Meus caríssimos congressistas, estudantes de engenharia, engenheiros, demais presentes. Gostaria de saudá-los, né, e convidá-los, então, a navegar conosco numa jornada sobre inovação, tecnologia e sustentabilidade. Gostaria de fazer os meus agradecimentos ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, à Federação Nacional dos Engenheiros, em particular ao engenheiro Carlos Alberto Guimarães Garcês, na figura de quem eu cumprimento também toda a comissão organizadora. Então, nessa tarde, nós vamos estabelecer uma ordem, na verdade, com 4 pequenas palestras que vão compor esse tema que nós colocamos como inovação, tecnologia e sustentabilidade para o desenvolvimento. Então, eu vou compor a mesa e, em seguida, vou ler uma mensagem sobre a temática dessa plenária que inicia as atividades propriamente ditas deste congresso. Então, gostaria de chamar o professor Dr. Eduardo de Norenari, que vai nos falar sobre inovação nas empresas. Dr. Enari é formado em computação aplicada, doutor em computação aplicada e é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação da Universidade de Taubaté. Gostaria também de chamar o professor Dr. Paulo César Ribeiro Quintairos. Dr. Quintairos é bacharel em Física, tem mestrado, doutorado e pós-graduação em Física, atua na área de Gestão da Inovação e de Tecnologia de Informação. Gostaria de chamar também o professor Dr. Evandro Luiz Nohara. Dr. Evandro é engenheiro químico, e é um dos experts no Brasil na área de nanotecnologia. Virá nos falar sobre os avanços e as aplicações da nanotecnologia e o que ela pode contribuir para o desenvolvimento humano. Gostaria de chamar também o Dr. Paulo Fortes Neto. Dr. Paulo Fortes Neto é agrônomo, com mestrado e doutorado em engenharia agronômica, atua ativamente na área de gestão de resíduos. Irá nos falar sobre a importância da sustentabilidade. Bem, abrindo então nossas atividades, gostaria de fazer e responder uma questão que nos coloca nessa tarde. Como a inovação e a tecnologia podem contribuir com o modelo de desenvolvimento mais sustentável? Um dos resultados mais perceptíveis das conferências internacionais na última década foi a incorporação da inovação, tecnologia e sustentabilidade nos debates sobre desenvolvimento. Governo, universidades, agências multilaterais, empresas introduziram em escala e extensão crescente considerações e propostas que reflete a preocupação com o esverdeamento de projetos de desenvolvimento e a democratização dos processos de tomada de decisão. A inovação tecnológica é um elemento gerador de mudança. Para a introdução de novos produtos e serviços, é preciso ser criativo ou ousado por natureza. Ampliando um pouco mais a inovação tecnológica, ela representa a esperança, a novidade, o desafio, para alguns poucos e medos, riscos, inseguranças, perigos e instabilidade para a grande maioria, principalmente aos conservadores. Para a introdução de produtos e serviços, necessita ser paradigmático, experimentalista, sistêmico, interdisciplinar, insatisfeito e, fundamentalmente, não se relacionar apenas com questões de ordem técnica e científica, mas também as dimensões de ordem política, econômica e sociocultural. A sustentabilidade ocorre quando as ações sistêmicas são capazes de transformar modelos
técnicos e econômicos que promova a real qualidade de vida às atuais e futuras gerações, respeitando a diversidade cultural e potencializando as características regionais. Um ambiente saudável é um direito de todos, assim como o acesso à renda, saúde, habitação, educação e lazer. Por outro lado, enfrentamos a falta de precisão do conceito de sustentabilidade, que evidencia a ausência de um quadro teórico e de aplicação de conhecimentos específicos. Diante do consenso criado em torno do esgotamento ambiental verificado em regiões tão distantes quanto distintas, a demanda por empresas sustentáveis se tornou um caminho sem volta. É comum observar em todas as mudanças comportamentais de vulto que as adaptações às novas ordens não constituem tarefa simples e muito menos fácil, e o tempo passa a ter uma importância capital. O Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável na Rio+20 forneceu uma plataforma de fortalecimento do diálogo entre pesquisadores e governos, gestores públicos, e nesse sentido, procura desenvolver os elementos necessários para a construção de uma sociedade verde e sustentável. Bom, é com essa mensagem que nós, da Universidade de Taubaté, gostaríamos de compartilhar os mais atuais conhecimentos científicos em questões de desenvolvimento sustentável e esboçar um conjunto de recomendações temáticas em preparação e implementação de uma agenda global, tal como foi discutido na Rio+20. Lá, todos concordaram, assim como se deve integrar aspectos ambientais à economia, também é preciso ter dados científicos sólidos como base para as novas políticas, e isto demanda mais pesquisa e observação contínua, mas também o alinhamento entre pesquisa e os objetivos das políticas adotadas. A iniciativa O Futuro da Terra irá coordenar pesquisas científicas criadas e produzidas em parceria com governos, empresas e de maneira mais abrangente com a sociedade. A necessidade de mobilizar conhecimento de disciplinas diversas é particularmente evidente no aspecto científico e é primordial, porém a educação, a cultura, a organização social e a comunicação são tão importantes quanto para salvar vidas. É nesse sentido que a Universidade de Taubaté se faz representar pelos seus pesquisadores neste evento com a propositura da sessão plenária Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade para o Desenvolvimento. Muito obrigado. Dando sequência à nossa ordem de trabalhos, pediria aos senhores palestrantes que fosse rígido no controle do tempo. Nós começamos com um relativo atraso, né? E senão nós acabaremos por atrasar também a plenária do segundo período. Então convido o professor Dr. Eduardo Edenor Enari para falar sobre inovação nas empresas. Bom, boa tarde a todos. Devido ao tempo, eu vou pedir licença para falar daqui no meu local, em pé, né? Mas, antes de mais nada, agradeço o convite, a oportunidade de estar fazendo essa apresentação sobre inovação para vocês, jovens, que têm a responsabilidade de consertar muito daquilo que nós, mais velhos, estamos deixando para vocês. Então, nesse sentido, inovação, tecnologia e sustentabilidade são temas que se completam porque é premente a necessidade de que elas andem juntos como filosofia para a busca de soluções globais dentro do nosso dia a dia. Nesse sentido, nós temos um cenário que apresenta a economia brasileira em fase crescente, assim como outras nações do mundo, que muitas pessoas apontavam um tempo atrás que era fruto de uma demanda reprimida. Existe um grande mercado ainda a ser explorado e por isso que a economia está crescendo. Mas se a gente observar nos últimos anos, a gente vai enxergar que muito daquilo que nós, consumidores, temos acesso e exigimos, necessita de qualidade e que responda às nossas necessidades e nossos interesses. Não é assim? Nós, com a internet, temos acesso à informação do mundo inteiro sobre o que é melhor, quais as novas tecnologias estão surgindo, e, diferente do passado, em que anos se passavam até que uma tecnologia lançada lá fora chegasse até nós, hoje é muito rápido que isso aconteça.
Nesse sentido, as empresas nacionais necessitam entrar num ritmo crescente de inovação, que é o tema dessa palestra. Em primeiro lugar, como é que eu defino inovação? Nessa definição da Lei da Inovação de 2004, uma lei brasileira que rege como que as empresas devem trabalhar em torno da inovação, inovação é introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos e em serviços. Em outras palavras, inovação só acontece quando alguma novidade vai para o mercado e consegue economicamente atrair o interesse desse mercado. Senão é invenção. A gente fala que o cientista é criativo, é inventivo, mas as empresas são inovadoras. Isso é um princípio interessante. A inovação, nesse sentido, ela deve impactar positivamente o mercado e atingir o cliente. Quantos de nós não ficamos na expectativa para saber qual era a novidade do iPad e do iPhone no lançamento? Já sem as palestras do Steve Jobs, mas ainda com aquela vontade de saber o que é que vem por aí. Porque, como clientes, fomos impactados. Ser sustentável e garantir vantagem competitiva. Significa que ela não pode ser levada ao mercado num preço que não possa ser pago. Em outras palavras, ela também não deveria ir para o mercado sem ser sendo agressiva ao meio ambiente, que é tema que vai ser tratado aqui, por isso não vou prolongar. E também deve ser um processo sistemático e contínuo. Principalmente no mundo em que nós compramos um produto e esperamos a próxima versão de um produto, a empresa deve, no dia a dia, buscar novidade, buscar inovação, para que nós continuemos como clientes apaixonados pela empresa. Não é assim? Agora, em que momento a gente pode inovar? Nós temos várias maneiras de inovar. Eu vou falar só algumas. Que a ruptura tecnológica é quando um novo produto sai ao mercado que não existia antes. É o caso dos tablets, onde o computador manuseado por dedo era uma grande novidade. Hoje já não é, as novas versões já não são mais ruptura tecnológica. Já usam essa tecnologia. Mas elas tentam constantemente melhorar enquanto produto. Eles buscam novos mercados porque surgem novas aplicações que fazem com que mais e mais pessoas busquem o seu produto. Podemos também inovar em gestão empresarial, fazendo com que as relações da empresa com a comunidade, por isso a sustentabilidade é importante também, programas sociais, programas de relacionamento com o cliente e outros lugares mais podem ser modificados, e principalmente sucesso na cadeia produtiva. Não adianta uma coisa ser oferecida se ela não atinge o cliente, que é o maior interessado daquele produto. Então, como é que eu faço para inovar? A pergunta, como é que eu faço para inovar, ela é muito difícil de responder, porque certamente depende de cada empresa, da característica de cada sociedade e de cada empregado que faz parte dela. Porém, a gente sabe que é possível fazer a inovação em alguns setores. Por exemplo, melhorar o produto, bem ou serviço oferecido. Você nunca, provavelmente, você não vai ver uma empresa lançando um novo produto que tem qualidade inferior ao produto anterior. Isso é um risco muito grande que uma empresa assume. Uma empresa oferecer um novo serviço de qualidade duvidosa é outro risco muito grande. Então, essa é uma oportunidade de inovação. Inovação no processo. O processo de trabalho, o processo produtivo, o processo de relacionamento com o cliente é outra oportunidade. No marketing, na organização da empresa e assim por diante. Está falhando aqui, acho que bateria. Na inovação de produto, só para... eu já falei bastante sobre isso, mas é a introdução de bem ou serviço novo que significativamente melhorado traga o interesse das pessoas e o benefício para as pessoas às quais ele vai ser oferecido. Vocês são jovens, vão entrar em empresas e a empresa em que vocês vão trabalhar certamente demanda ideias criativas que levem a essa melhoria. Inovação de marketing. Implementação de um novo método de marketing, né? Essa questão é interessante pelo seguinte, muitas vezes a inovação não é um produto enquanto ruptura de mercado, coisa completamente nova, mas achar um novo mercado para ele, descobrir uma nova utilização. Por exemplo, hoje em dia quando se fala em termos de produtos, a gente lembra de casos de sucesso como a Havaiana, que antes era uma sandália muito popular e que aos poucos ela foi reposicionando no mercado para atingir um novo público e se torna até um símbolo de status. E tem outros casos como os tais, né, que podem acontecer.
trabalhar na fixação de preços, no relacionamento com o cliente, na fidelização do cliente, são coisas que podem ser vistas em inovação de marketing. Na inovação organizacional pode-se citar a implementação de novos métodos organizacionais, em que até os próprios trabalhadores se sintam mais apaixonados pela empresa em que eles trabalham. Muitas vezes a gente vê filmes e até mesmo informações a respeito de algumas empresas que são as mais admiradas para quem quer trabalhar. Então, uma empresa que tem esse tipo de princípio, certamente, se ela se preocupa com as pessoas que trabalham dentro da empresa, também podem muito bem refletir essa preocupação para os seus clientes num outro aspecto. Tá? Temos também, né, e dentro desse sentido, o que acontece? Né? Falando rapidamente, tudo isso que eu disse é simplesmente uma visão de inovação. Mas o que preciso inovar? Primeira vez, inovação exige conhecimento, iniciativa, trabalho concentrado e intencional. Muitas vezes a boa ideia acontece, mas é necessário que exista a intenção de uma empresa adotar essa boa ideia para levar ao mercado. Comprometer-se no trabalho árduo de transformar essa boa ideia em algo que efetivamente vai chegar até os clientes dessa empresa. A inovação deve se concentrar nos pontos fortes da empresa. Algumas empresas pensam em inovar em áreas que não conhecem muito bem. Isso é extremamente desafiador, mas é perigoso ao mesmo tempo. Muitas vezes a inovação pode acontecer dentro do próprio tipo de trabalho que ela faz, tentando fazer melhor o que ela faz, apresentando melhor o que ela tem como produto. A inovação exige, né, proximidade com o mercado, está relacionada à mudança desse mercado. As principais empresas inovadoras, elas conseguem entender muito bem o cliente dela de mercado, as demandas desse cliente e se esforçam continuamente para satisfazer essas demandas. Parece que quando elas lançam um produto, nós olhamos para ele e imaginamos o seguinte: foi feito para mim, tem a minha cara. Quando a gente se identifica com uma empresa desse jeito, significa que ela tem um esforço muito grande como empresa inovadora, apesar de muitas vezes não receber esse carimbo. Então, pensando nesse sentido, né, como nós, jovens, podemos trabalhar em torno da inovação? Vocês, jovens, são as pessoas que têm uma criatividade, têm coragem e desprendimento para novas ideias. E é preciso trabalhar com seriedade em torno da sua própria educação, num investimento sério, porque muitas vezes o que não faz com que uma ideia inovadora de uma pessoa chegue a ser executada pela empresa é a dificuldade dessa pessoa em expressar a sua ideia. E essa expressão, ela baseia-se muito em quê? Em talento que a pessoa tem para, por meio de argumentos lógicos, convencer as outras pessoas daquilo que ela está precisando. Né? Então, nesse sentido, os benefícios da união, da universidade, da empresa, da educação com as empresas podem ser relatados aqui. É necessária essa troca de conhecimento do que vocês recebem na escola para que as empresas possam avançar em inovação. É necessário geração de ferramentas de inovação dentro da escola e dentro das empresas. E é preciso que a gente saiba que existem diversas ferramentas e oportunidades de financiamento para novas ideias. Desde a escola em que vocês estudam, a universidade, depois até as empresas em que vocês vão dedicar seu tempo. E nesse sentido, o que falta hoje não são boas ideias, faltam projetos que sejam levados a efeito, que sejam levados à execução. Né? E, com isso, assim, uma visão rápida de inovação que vai ser completada pelos colegas, cada um em sua área, falando sobre os outros temas. Obrigado. Na sequência, eu convido o professor Dr. Paulo César Ribeiro Quintairos para a sua fala sobre governança de tecnologia de informação. Boa tarde a todos. Eu sou o Paulo Quintairos, eu vou falar um pouco sobre o que é governança de tecnologia da informação e como é que isso tem uma vinculação com o desenvolvimento sustentável. Como o público não é um público técnico, né, eu vou começar explicando um pouco o que é a governança corporativa e como que a governança de TI surge a partir dela, os seus principais ditos frameworks e como isso se relaciona
com a chamada TI verde, ou Green IT, como é mais comum na literatura. A governança corporativa ela surgiu nos Estados Unidos na década de 90, um movimento de investidores e de pessoas físicas que compravam ações e que queriam que as empresas fossem mais transparentes. Eles queriam que as informações das empresas fossem mais claras, acessíveis a todas. E daí que tem início esse movimento de governança corporativa, que se diz superar o conflito entre quem gerencia uma empresa e quem é proprietário dessa empresa. Essencialmente, essa é a origem da governança corporativa, e a ideia é chegar num conjunto de mecanismos de controle dentro do aspecto gerencial que permitam aos investidores e a todos os interessados numa empresa terem informações sobre ela. Por exemplo, se hoje nós temos informações sobre a Petrobras, sobre a Vale, basta olhar o site dessas empresas para ver se há problemas ambientais ou não, se elas investem ou não em sustentabilidade. Isso tudo vem desse movimento de forçar as empresas a investir em mecanismos de governança. Então, a governança corporativa ela tem algumas regras basilares que são as seguintes. Primeiro, ter um sistema regulatório que force a empresa a se comunicar com o público em geral e dizer o que acontece dentro dela. Leis de proteção aos acionistas, aí do ponto de vista dos investidores, essas empresas têm menos liberdade, em certo aspecto, elas têm que informar o público e aos investidores dela o que acontece. Elas precisam ter sistemas de auditoria independente, ou seja, contratar empresas de auditoria para verificar se os procedimentos delas estão ou não dentro do que é conforme, né? E também do ponto de vista técnico, elas têm que ter um processo aí de votação em assembleia, que é obrigatório para todas as empresas, para que elas tenham maior transparência nas suas informações. No Brasil, existe o chamado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que define o que é governança e que dá informações ao público em geral, tem um site bem interessante de acesso público, e isso se traduz nas empresas brasileiras, daquelas que são listadas na Bolsa de Valores, em que, para ter governança, elas podem se inserir num dos 4 segmentos, que são o novo mercado, é o mais alto dos segmentos de governança, nível 2, nível 1 e Bovespa+. Tem algumas diferenças entre eles, mas todas as empresas que são listadas nesse segmento, elas seguem algumas regras básicas. Por exemplo, no Brasil, a Petrobras, que é uma empresa que tem aí bastante interesse do ponto de vista ambiental, ela não consegue entrar no nível de governança mais alto que é o novo mercado. Por razões históricas, ela tem 2 tipos de ações e isso é proibido para ingressar no novo mercado. Então, ela fica no segmento mais baixo. A tecnologia da informação, onde é que ela entra nessa história? Mais ou menos nesse período da década de 90, apareceram os primeiros elementos que indicavam que a tecnologia seria importantíssima para que qualquer empresa conseguisse implementar uma estratégia corporativa, para que a empresa conseguisse alcançar os objetivos estabelecidos pelos seus gestores. A estratégia corporativa ela depende de informação, tá certo? Informação é muito importante do ponto de vista da empresa para qualquer estratégia ser alcançada. E a partir daí, verificou-se que a tecnologia da informação passou a não ser mais um serviço à parte numa empresa, mas sim a ser alguma coisa central que pode permitir a uma empresa atingir os objetivos ditos estratégicos. E é nesse meio que nasce a governança de tecnologia da informação. A ideia é permitir ou facilitar que a tecnologia da informação, a TI, seja útil às empresas para que os objetivos estratégicos sejam atingidos, sejam alcançados. Então, a governança de TI ela se baseia na padronização de processos, né? Os sistemas, as normas ISO se aplicam, algumas delas, à tecnologia também, no alinhamento aos objetivos estratégicos, né? Em fornecer ferramentas para que uma empresa consiga se gerenciar e consiga se relacionar com o público melhor. Como o professor Nari disse, quando você recebe um produto que é exatamente aquilo que você queria, isso é uma ferramenta de comunicação
do público com a empresa que está funcionando, ok? Como último, eu coloquei que criar os mecanismos de apoio aí aos gestores para que eles consigam ter uma melhor navegabilidade. Então, a ideia é, essencialmente, alinhar aquilo que é o objetivo de uma empresa à tecnologia da informação. Usar tudo aquilo que a tecnologia permite para isso. Com isso, hoje a gente já sabe que um projeto na área de tecnologia, para ser bem implementado, ele deve usar as técnicas de governança de TI para chegar num sucesso. Só que, na teoria, tudo é muito interessante, tudo é muito bonito, mas quem já trabalhou nessa área sabe que implementar isso, ou seja, tornar isso realidade dentro de uma empresa, é bastante complexo. Que processos, como é que eu consigo transformar uma ideia de governança, de processos bem encadeados, em realidade dentro de uma empresa? Para ajudar as empresas nesse aspecto, foram criados os chamados frameworks de governança, e eu vou mostrar rapidamente aí como é que seria o quadro atual deles. Essa imagem mostra uma empresa dentro de um ciclo conhecido na engenharia como PDCA, que é o planejar, o plano, fazer, checar e atuar. Quase todos os projetos de empresas são colocados dentro desse ciclo. Tá? O núcleo, né, desse círculo é o negócio, propriamente dito, e a governança de TI aparece logo em torno do business, mostrando que é através dela que o processo vai ser encadeado e vai ocorrer. Onde é que aparecem os tais frameworks e o que eles fazem? Aqui em cima a gente pode enxergar, por exemplo, COBIT, que seria um ciclo de governança e controle que pega toda a estrutura do projeto, do processo PDCA. O ITIL, por exemplo, que é dos sistemas aquele que eu mais trabalhei até hoje, ele cuida de infraestrutura e ele fica entre o planejar e o fazer. Algumas outras aplicações, como o CMMI e a própria ISO 9126, entre o fazer e o checar, e a parte de segurança de informação fica aí entre o check e o act. Então, existem especialistas, existem certificações em cada uma desses frameworks. As empresas normalmente não usam um só, usam muito mais um mix desses frameworks, e eles são essenciais para que projetos sejam bem implementados e atendam aquilo que a empresa quer, aquilo que a empresa busca. Uma outra maneira de olhar esses frameworks seria ver como a governança ajuda o planejamento de uma empresa. A gente tem aqui na primeira coluna os serviços de TI apoiado em ITIL, na ISO 20000, a fábrica de software, o CMMI, segurança de informação, são ISOs também, e relação com os fornecedores. Ali na direita a gente vê os projetos, a implementação de projetos dentro da estrutura do PMBOK e controle de qualidade com o ISO 9001. Como é que eu consigo vincular, então, tecnologia, governança e sustentabilidade? A ideia essencial é que, para que uma empresa seja sustentável, ela precisa implementar projetos que favoreçam essa sustentabilidade. E esses projetos, para serem bem-sucedidos, eles devem utilizar as técnicas de governança, senão os objetivos deles não chegam nunca a serem alcançados. Do ponto de vista da TI verde, esses projetos giram em torno de coisas bem relevantes. A tecnologia da informação é uma das coisas que mais cresce no mundo todo. E isso gera custo de energia, né, um custo bastante considerável de energia consumida pelas empresas é vinculado aos elementos de TI. O lixo eletrônico também, né, cada vez que alguém troca de computador ou que uma empresa renova o seu parque de computadores, tem uma quantidade enorme de lixo que é jogado fora. E isso precisa ser gerenciado, senão a inovação e a renovação elas não vão conseguir ser sustentáveis. Uma das coisas importantes nisso são os projetos vinculados à reutilização de elementos de TI. Só para mostrar, ilustrar alguns números, né? TI é considerado o setor mais rápido no mundo inteiro em termos de uso de energia. Em termos de emissões de carbono atribuído à tecnologia da informação,
a estimativa é de que 2,5% do total mundial provém de alguma maneira dos elementos de TI. Também alguns outros dados mostram que a pegada de carbono estimada pela McKinsey, só vinculada à TI, ela deve triplicar entre 2002 e 2020. Em termos de consumo, né, os edifícios de escritórios, a parte de tecnologia corresponde a aproximadamente 20% da energia consumida, podendo chegar, em alguns casos, até 70%. Então, implementar projetos de redução de gasto e de inovação nos elementos de TI para que eles consumam menos recursos é bastante relevante para tornar uma empresa sustentável. A pergunta é, o que se faz com o lixo eletrônico? O que eu faço com esse consumo todo? Não é possível eliminar os elementos de TI de uma empresa. Os computadores, os telefones celulares, a gente não consegue mais viver sem essas coisas. O que eu faço com esse lixo eletrônico? Algumas das soluções que vêm sendo tentadas e testadas. Primeiro, a inovação. Fazer com que os produtos eles sejam menos danosos ao meio ambiente, já pensando em que eles vão ser descartados num período relativamente curto. Do ponto de vista de consumo, as novas tecnologias elas procuram consumir menos energia. Eles tendem a ser produtos mais eficientes. Um outro problema que é muito grande é como refrigerar os computadores. Um data center tem um consumo de energia altíssimo, não só o consumo das máquinas, mas também a refrigeração dessas máquinas é muito onerosa. Em alguns lugares é difícil tentar formas alternativas de refrigeração. Nos países latinos, nos trópicos em geral, região mais quente do mundo, é muito difícil usar ventilação não forçada, né, o ar refrigerado, mas no mundo menos quente já vêm sendo usadas algumas técnicas para reduzir o uso dessa refrigeração forçada e, portanto, reduzir o consumo de energia elétrica. Também projetos com software para controle do uso desses recursos são importantes. Já existem alguns países que adotaram um relógio de luz inteligente, onde há um controle de em que período há picos de energia. Alguns países adotaram, inclusive, a ideia de que a energia elétrica não tem o mesmo gasto o dia inteiro. Então, se alguém resolve consumir energia no período de pico de consumo, essa energia custa mais caro. Se a pessoa deixar para usar a energia elétrica no período de menor consumo, ela paga menos. Isso é possível a partir dos softwares e do hardware que faz esse controle. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade no nosso país. Espero que nos próximos anos chegue nisso. Uma outra ideia que vem da própria inclusão digital, isso específico para o Brasil, é a reutilização do hardware, né? Ao invés de simplesmente jogar um hardware fora, que ele possa ser usado em programas de inclusão digital. O grupo do Green IT Brasil faz isso, né? Recebe computadores e doa para a população carente, numa maneira de evitar, ou pelo menos reduzir, que isso se transforme em lixo. A computação na nuvem, que já é uma realidade hoje para a pessoa física, né, no Brasil. Acho que algumas pessoas já devem usar coisas como Dropbox e Google Drive, que reduz a necessidade de ter coisas instaladas no próprio computador. A chamada computação na nuvem é bastante interessante do ponto de vista da sustentabilidade. E para as empresas, a virtualização dos servidores, ao invés de vários computadores, vários servidores independentes, virtualizar, ou seja, criar máquinas virtuais dentro das máquinas físicas, reduzem até 1/4 o consumo de energia e os gastos em geral, mais do que 25%. São projetos já difundidos e usados no Brasil. E os projetos ligados à inovação, tá, que são aí bem interessantes também. Um deles, o teletrabalho, né, o home office, que já é realidade em algumas regiões do Brasil. São Paulo é a que mais tem isso. Ele reduz bastante o consumo de energia e de elementos de TI também. As chamadas aplicações inteligentes, que eu já mencionei, para ajustar o consumo. Tá? E a virtualização, que permite reduzir o desperdício de equipamentos em rede, também vem sendo um dos projetos mais badalados atualmente em TI,
pela redução que traz, tanto para a empresa quanto em benefício para o meio ambiente. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Dr. Paulo Quintairos. Gostaria, então, agora de convidar o Dr. Evandro Luiz Nohara para fazer a sua apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Evandro. Eu vou falar com vocês sobre avanços e aplicações de nanotecnologias. Hoje um assunto que está muito em moda. Bom, primeiramente eu vou começar com a foto da nossa querida Hebe Camargo. Por que eu estou falando sobre ela? Além de fazer uma homenagem a uma pessoa muito querida que nos deixou recentemente, saibam que no segundo semestre de 2007, a Hebe Camargo chamou um especialista em nanotecnologia para explicar às suas amigas o que é nanotecnologia. Então, se você não sabe o que é nanotecnologia ainda, você está aí pelo menos uns 5 anos atrasados, tá? Então, a ideia aqui é te dar informação sobre o que é nanotecnologia, para que serve, o que está acontecendo nesse mundo. Bom, a nanotecnologia está sendo anunciada como a base da próxima revolução industrial. É uma tecnologia nova, também é uma tecnologia muito poderosa, e é uma área multidisciplinar, que envolve química, física, biologia, engenharias e matemática. E é interessante na nanotecnologia que alguns materiais eles sofrem alterações nas suas propriedades físicas ou químicas, quando esses materiais são reduzidos às dimensões nanométricas. Nem todos os materiais exibem esse comportamento, mas é interessante que alguns mudam algo que não está previsto em nenhuma teoria. Bom, o que é nano? Nano, no grego... Pronto, agora vai melhorar. Nanos do grego quer dizer homem velho e pequeno. E nano, como prefixo de termo técnico de medida, é 10 a menos 9. E tecnologia derivada do grego também é a aplicação do método científico em objetivos comerciais. Então, nanotecnologia é o quê? Manipulação de coisas excepcionalmente pequenas, aproximadamente em escala atômica, com um objetivo comercial. Bom, um exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo aí fio de cabelo humano, ele tem 80 mil nanômetros, e uma fibra de carbono com 7 mil nanômetros. Esses materiais estão relacionados com nanotecnologia? Não. Nanotecnologia é quando você trabalha materiais em escala atômica ou escala molecular. Vocês estão vendo aí a representação, a modelação tridimensional da molécula da água. Todo mundo estudou aqui, né? Pontes de hidrogênio. Lembra de pontes de hidrogênio? Aí em verde, né? Molécula do oxigênio em vermelho, hidrogênio em branco. Muito bem, qual a definição de nanotecnologia? O que é aceito internacionalmente é que envolve o projeto, caracterização, produção e aplicação de estruturas e sistemas pelo controle da forma e tamanho em escala nanométrica, na faixa de 1 a 100 nanômetros. Essa é a faixa que é aceita internacionalmente. Isso já está definido, inclusive em norma. Essa é a norma STM, americana, que foi editada em 2006, onde eles definem exatamente o que eu coloquei no slide anterior. Uma breve descrição em linha do tempo da nanotecnologia, é importante discutir isso rapidamente. Bom, quando começa a aparecer nanotecnologia? 1970? 1980? Não, século IV. Século IV, esse vaso aí, esse copo, aliás, feito em Roma, o pessoal utilizava, que vocês estão vendo aí à esquerda, materiais que deixavam ele com aspecto verde. Só que quando você coloca uma fonte de luz atravessando esse vidro, ele adquire tons rosa e vermelho. Como é que algo verde se torna, na presença de luz, com outra cor? É um material que o pessoal utilizava. Eles utilizavam pós feito pela moagem de ouro e prata. E o ouro e prata, quando fica em escala nanométrica, elas assumem tons de outra cor daquelas que você não está acostumado. E esse material aí exibe essa diferença de cor pelo fato do material estar em escala nanométrica. E aí continua.
Esses vitrais que vocês veem em igrejas antigas, como é que eles, pessoal na época, século 6 a 15, eles conseguiam obter essas cores? Imagine que para você fazer esses vitrais, você precisa fundir o vidro. Qual o corante orgânico que suporta temperaturas acima de 1.500 graus Celsius? Nenhum. Então eles tinham que dar um jeito de achar corantes. E os corantes que eles utilizavam eram baseados em quê? Em ouro. O que vocês estão vendo aqui, ó, nessa coluna, o ouro, como todos conhecem, é amarelo. Você deixa ele com 50 nanômetros, ele fica verde. Com 25 nanômetros, fica vermelho. Mesma coisa é a prata. A prata com 100 nanômetros pode ficar vermelho, 40 nanômetros azul e 100 nanômetros amarelo. Essa era a maneira que eles utilizavam para obter corantes estáveis no vidro. Também esses ladrilhos ou pratos decorados, séculos 9 a 17, hoje é muito comum você ir numa loja de material de construção e conseguir ver azulejo todo decorado, ornamentado, brilhante. Mas nessa época, como eles faziam isso? Também com nanopartículas, prata, cobre e ouro. Aqui está errado, ouro. Interessante que essa espada de Damasco, a espada ficou muito famosa pelos guerreiros. Eles sempre desejavam essa espada porque ela mantinha o fio e era muito resistente. Recentemente, na revista científica Nature, olha o ano aqui, ó, 2006. O pessoal colocou isso no microscópio eletrônico e viu que essa espada já continha um material chamado nanotubo de carbono. Material que foi descoberto recentemente pelo homem e está já para venda comercial. Mas, devido ao processo de fabricação, eles já conseguiam obter isso nessa época. Interessante que essa espada aí, perderam a receita. Ninguém consegue fazer mais. Michael Faraday descobre aí, assim como o pessoal que moía o ouro, ele também observou a mesma coisa. Ele chamou isso aí de ouro coloidal da cor rubi. E até que em 1959, esse físico, aí, Richard Feynman, ele deu uma palestra muito famosa no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech. Ele dizia o seguinte: olha, os princípios das físicas não dizem nada contra você conseguir manipular a matéria em nível atômico. Até que em 74, o termo nanotecnologia foi cunhado aí por um professor da Universidade de Tóquio. Em 81, dois cientistas alemães conseguem fabricar um microscópio de altíssima resolução, em que eles conseguem ver, que vocês estão vendo nessa figura, esses círculos aqui, ó, são as posições dos átomos de ouro. Até então, ninguém conseguiu fazer isso. Década de 80, descobriram o que o pessoal fazia ali no século IV já. Moíam um material e ele obtém diferentes cores. Isso aí tem uma aplicação muito útil na área de medicina, fabricação de aparelhos. Em 1985, descobrem-se as substâncias chamadas fulerenos, é uma esfera de carbono. Isso já está sendo utilizado na indústria de cosmético para deixar o creme mais lisinho. Bom, em 1986 sai o primeiro livro aí de nanotecnologia. Se o Feynman, o físico, foi o filósofo, quem foi o profeta foi esse camarada aí, Eric Drexler. Vale a pena procurar na internet para ler o livro dele. O Eric Drexler esteve recentemente no Brasil, numa conferência em nanotecnologia. E uma das coisas que ele colocou nesse livro foi a questão de fazer nanomáquinas para entrar na sua circulação sanguínea e, por exemplo, matar o câncer. Aí nessa plenária perguntaram para o Drexler: ô Drexler, você não acha que você viajou na maionese, não? Está meio longe disso, né? Aí o Drexler falou o seguinte: realmente eu viajei na maionese. Tá? Olha só, em 89, a IBM consegue manipular as coisas em escala atômica e consegue escrever IBM com 35 átomos de xenônio. Essa imagem percorreu o mundo, ela ficou muito famosa. Em 91, esse camarada aí da NEC, no Japão, descobre aí o nanotubo de carbono. Como é que um camarada desse descobre nanotubo? Faz ideia? Ele estava estudando reações químicas que acontecem no espaço. Para que serve isso, estudar reação química que acontece no espaço profundo? Espaço, as estrelas. Descobriu aí um dos materiais mais fortes, possivelmente o mais forte já descoberto pelo homem. 50 a 100 vezes mais resistente que o aço.
e 6 vezes mais leve. Parece muito bom para ser verdade, mas realmente é. Inclusive tem uma série de controles em relação à importação desse material, devido ao alto desempenho que ele tem, que evidentemente ele tem muitas aplicações militares. Em 92, o primeiro livro texto em nanotecnologia publicado, pelo Eric Drexler novamente. E em 2000 sai a capa da Time. Um caderno especial, dizendo sobre o futuro da tecnologia, e um dos itens relacionados a o que é nanotecnologia. Bom, a fração significativa de prêmios Nobel na área de física, química e medicina nos últimos 10 anos foram oferecidos a pessoas que estudaram materiais em nanoescala. Os primeiros livros nessa área foram tratados como ficção científica, mas muitas das previsões já são realidade. Interessante você entrar na Amazon e ver quantos livros tem em nanotecnologia. Veja em 2005, 421 livros. Chegamos em 2007, 2 anos depois, saltou para 5.713 livros. Um boom no mercado editorial. Todo mundo querendo saber o que é nanotecnologia. Hoje já caiu, eu fiz ontem à noite, entrei na Amazon, 4.782 livros, tá? Diminuiu, evidentemente, a coisa nova no mercado, as coisas antigas obsoletas saem. E em 2005 sai esse livro que é interessante, Nanotechnology for Dummies, ou Nanotecnologia para os iniciantes, ignorantes. Essa série For Dummies é muito famosa. Por exemplo, tem como fazer pizza, como arrumar o motor do seu carro, e sai aí finalmente um Nanotechnology. Vocês estão vendo esse gráfico só subindo a evolução de número de periódicos científicos internacionais na área de nanotecnologia. Estamos lá em 1985, um número incipiente. Em 2010, mais de 160 revistas científicas dedicadas ao tema. Vamos falar de exemplos. Alumínio. Alumínio todo mundo conhece, né? Domingão você vai fazer aquele frango, tá? Cobre o alumínio lá com papel, né? Certo? O alumínio é um material inerte. Você pode comer o alumínio que tem lá no papel, se vir um pouco no frango, vai passar mal? Provavelmente não. Só que, quando você pega o alumínio e coloca em nanoescala, alumínio em pó finamente dividido, escala nanométrica, ele é um dos combustíveis mais poderosos que tem. Ele é usado para foguete. Tá? É o combustível do foguete. O que vocês estão vendo nessa foto, essa parte branca aqui, esse foguete aqui, ó, é combustível sólido. O que vocês estão vendo na seta amarela em preto é o combustível. Isso não é explosivo. Não é o explosivo plástico C4 de Hollywood que vai dentro. Tá? É uma mistura que vai alumínio, que é o combustível principal, e precisa do oxidante. Tem que ter oxigênio, perclorato de amônio. Todo mundo já fez aquela brincadeira de pegar bombril e ficar girando no ar e botar fogo. Já não fizeram ou não? Todo mundo fez, né? Bota na bicicleta no ar à noite e sai andando na rua, né? O que acontece? Não fica brilhando? Por que fica brilhando? Porque o bombril, que é ferro, o ferro está oxidando. O alumínio acontece a mesma coisa. Olha a prata aí, ó. A prata possui propriedades bactericidas. Ela é utilizada em filtros de água. Tá? Você compra no supermercado aí, ó, filtro de barro para aquele filtro de barro com o elemento filtrante com prata. E é bem conhecido que a prata tem essa propriedade. Alexandre o Grande, a água dele era transportada em tonéis de prata. Sabe o que acontecia com o Alexandre? Ele não ficava com diarreia. Mas os soldados dele sim. Isso alimentava muito aquela coisa, puxa, esse cara é Deus, não fica doente. Né? E também nos Estados Unidos ficou muito famoso, na década de 20 principalmente, você ter o leite em casa e jogar $1 de prata dentro, para ele não azedar. Bom, vocês acham que o pessoal não começou a explorar a prata em nanoescala? Com certeza. Hoje ela está incorporada em diversos produtos. Olha aí, ursinho de pelúcia, meia, chapinha, barbeador. Tá? O pessoal coloca nanopartícula de prata nessas estruturas. Já compraram camisa de acampamento, aquela que você usa, corre 7 dias, não tira a camisa,
e ela não fica fedida? Já viram isso? Tem, viu? Qual que é o segredo? Segredo de outro mundo? Não, é nanopartícula de prata. Agora uma questão é a seguinte, será que isso faz mal? Olha aí, mais coisa no mercado com prata. Tem até um spray aqui, ó. Spray para balada. Tá? Você bota prata. Você não precisa tomar house para ficar com um bom hálito. Com isso aí você acaba até com as bactérias, meu. Óxido de magnésio, material inerte, cor branca padrão. Se você engolir isso aí não tem problema, vai passar direto. Agora, em nanoescala, ele é biocida. Os hospitais já estão utilizando isso aí. Tá? Você joga o material, ele tem uma ação maior que os bactericidas convencionais. Dióxido de titânio, também pigmento branco de muitas tintas, protetor solar. Por que o teu protetor solar é branco? Porque ele tem dióxido de titânio, que é para refletir ultravioleta. Ele também é usado como corante. Tá, o danoninho que você come, tem um ajuste de cor ali. Vai ficar aquela cor que você acha atrativa. Então eles ajustam a cor. Esse é o pigmento branco utilizado. Interessante que em nanopartícula ele é transparente. Quem descobriu isso aí foi o pessoal na Austrália. Se você for de férias para a Austrália e for comprar filtro solar, FPS 90, se é branco, vou botar FPS alto, aí quando você vai tirar o elemento, o líquido dentro do vidro, você vai ver que ele é totalmente transparente. Aí você fala assim, ué, está estragado? Não, na embalagem está escrito assim, ó, com nanotecnologia. Por isso que é totalmente transparente. Minha pergunta, será que faz mal? Interessante que descobriram que você pega dióxido de titânio, ele tem um efeito catalítico. Olha só, resolveram pintar um prédio com uma tinta que tem nanopartícula de dióxido de titânio. A hora que o poluente gasoso chega perto, olha o NOx. NOx é uma substância química que é um gás tóxico para qualquer ser vivo. Se esse NOx chega na parede do prédio, com a ação do sol e água, ele se transforma em nitrato. Isso é solúvel em água. Isso não faz mal. Fantástico, né? Você tem um prédio que atua passivamente e vai tirando a poluição do ar. Se você se interessar, está escrito ali nas costas do camarada, gensnano.com. Tem para vender essa tinta. Eu não sei quanto custa, tá? Mas você quer fazer uma casa ecologicamente funcional, esse é um primeiro caminho. A indústria automobilística também descobriu que se colocar dióxido de titânio nos vidros, repele sujeira e água. Eu sei que uma montadora europeia fez um teste num carro, um aluno meu que trabalha nessa empresa me contou que não precisou limpar o vidro do carro por 1 ano. Em uso normal, tá? Não ficou dentro da garagem, não, tá? Catalisador são talvez o primeiro produto industrial da área de nanotecnologia. Vocês estão vendo essa foto aqui, ó? Essa parte mais clara é óxido de alumínio, inerte. Os pontos pretos indicados pelas flechas vermelhas são partículas de platina. São elas que têm o efeito catalisador no escapamento do seu carro. E só funciona se tiver em nanopartícula. Se você botar um tijolo de platina ali dentro, não funciona. Bom, as propriedades dos materiais em nanoescala diferem significativamente das suas partículas com a mesma composição química. E elas podem ser quimicamente mais reativas do que as partículas grandes. Em nível nanométrico, nem todos os materiais sofrem essa alteração. Mas se sofrer, pode ser uma vantagem para você. É como se você encolhesse um gato, de repente ele vira um cão. Tá? Essa é a ideia. E a nanotecnologia está sendo empregada na resolução de desafios críticos para a humanidade. Energia limpa e renovável, fornecimento de água limpa, melhora da saúde e longevidade, cura e preservação do meio ambiente,
tecnologia de informação e também na área espacial. Tá, em todas essas áreas. As empresas que atuam estão atuando fortemente nessas 6 áreas. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para detalhar cada uma delas. E, por isso, é considerada a próxima revolução industrial. Então, vocês veem aqui, por exemplo, o setor têxtil. Né? Século XIX vai subindo. Quando ele chega ali no ápice, o que é o ápice? É o início da decadência. Então, se alguém falar para você, estou no meu ápice, você vai falar o quê? Sinto muito. Você está no início da sua decadência, não é isso? Olha aqui, ó, o setor de qualidade, informação, telecomunicações, e aqui, ó, biotecnologia, microtecnologia e nanotecnologia. Pessoal, esse mercado está previsto em 2015, 2,5. Eixo Y lá está escrito o quê? Eu não errei, não, é trilhão. É 2,5 trilhões de dólares. Quem não quer participar disso, como empresa? Em 2011, haviam 1.014 produtos no mercado, baseados em nanotecnologia, 484 empresas e 24 países. Você encontra o Brasil aqui no meio? Internacionalmente, o Brasil está sendo reconhecido ativamente nessa área como uma empresa que está colocando um produto no mercado internacional? Ainda não. Isso já é outra história. Principais esforços em P&D no mundo, pessoal, estão sendo realizados pelas 500 maiores empresas e todas elas que saem na lista da Fortune 500. A revista Fortune elege todo ano quais são as 500 maiores empresas do mundo. Todas elas estão investindo na área de nanotecnologia. Todas. Quais são as 3 empresas que mais investem em nano no mundo hoje? Conhecem? L'Oréal? As meninas, conhecem? Sim, né? L'Oréal quer ficar rico, vende coisa para mulher. Não é assim? IBM e Intel são as outras empresas. Na área do quê? Processadores, né? Computação. E aqui eu já estou indo para o final, tá? Okay. Nanotecnologia, é amigo ou inimigo? Todo mundo conhece essa foto ou não? Todo mundo conhece, né? O Darth Vader e o Luke Skywalker, muito bem. Olha, pessoal, também tem sério questionamento sobre dimensões políticas, sociais e impactos nas áreas de saúde e meio ambiente. Como eu perguntei para vocês, se você compra um filtro solar com nanopartícula de dióxido de titânio, será que isso faz mal? Será que eles testaram isso? Você vai passar na sua pele, vai passar na tua cabeça, no teu rosto. E aí? Vou dar alguns exemplos. Em 2006, na Alemanha, uma empresa lançou um negócio no mercado chamado Magonano. Era um produto de limpeza que prometia uma ação residual maior. Banheiro é um lugar sujo? Bom, se você tem 5 pessoas na sua casa e um banheiro, você lava ele na segunda e não lavar até sexta, que é o dia que o pessoal faz limpeza, como é que está o banheiro na sexta? Está o caos total, né? Agora imagine se você tem um produto que garante uma ação bactericida maior. Isso é interessante, né? Pois é. Sabe o que aconteceu? 70 pessoas, coincidentemente, apareceram no hospital com água nos pulmões. As 70 compraram o Magonano. Coincidência? Será que eles testaram efetivamente essas substâncias? Olha só, isso aí já está sendo usado na indústria de cosmético. A comunidade europeia detectou que essa substância, fulereno, já está sendo encontrada e detectada. Água de rio. E essa toxicóloga descobriu que essa substância ela é tóxica. Dióxido de titânio, de novo ele aqui, ó. Sabe o que aconteceu lá na Austrália? A população perguntou, escuta, será que isso não faz mal, não? O governo teve que entrar. Olha aqui, ó. O governo australiano, o Departamento de Saúde, eles realmente fizeram testes adicionais que a empresa que lançou o protetor solar não fez, para garantir que ele é seguro. E já caminhando para o final, existe uma associação mundial, Amigos da Terra. Eles estão monitorando essa parte de nanotecnologia, coisa séria. Tá? Eles já estão detectando que a nanotecnologia está entrando na nossa vida diária.
por exemplo, na área de alimentos. Alimentos e agricultura. Então tem já termo nanofood, né? São aditivos que são colocados nos alimentos. Dióxido de titânio, essa tabela aí que está em inglês, no canto direito superior, testaram que dióxido de titânio pode destruir DNA. Ele pode causar danos em células da pele. Altas concentrações interferem com a função da pele e das células do pulmão. E aí? Perigoso, hein? Prata, zinco, óxido de zinco, dióxido de silício, essas substâncias. O pessoal está fazendo estudos detectando que essas coisas exibem um potencial de risco. E está entrando também o quê? Cosmético. O cosmético, a ideia é o quê? Ele não tem função a não ser que você acha, você sente que ficou mais bonito. Essa é a função do cosmético, mas nenhuma. Isso está entrando no mercado. Aí o Friends of the Earth, eles fizeram uma lista com as empresas que têm produtos com nanotecnologia. Será que faz mal? Será que testaram adequadamente? Acompanha comigo quantas empresas têm produtos em nanotecnologia na área de cosmético. Essa tabela, essa, acabou? Não? Tem mais? Tem mais? Tem? Tem mais? Tem mais? Tem mais. Viu só a quantidade ou não? A prata também, tá? Tem produtos no mercado, como eu já mostrei anteriormente. Tá? Então ele apresenta uma ameaça à saúde pública. O pessoal descobriu que causa dano em DNA, tá? Causa dano no processo de ATP no teu corpo, causa uma série de problemas que precisa do quê? Mais estudos. E aí eles descobriram que a prata bioacumula fortemente na água do mar. Somente o mercúrio consegue acumular mais. Descobriram que o plâncton, conhece o plâncton? Conhece, né? Então, o plâncton na base da cadeia alimentar. Descobriram que o plâncton, a concentração de prata no plâncton, está até 70 mil vezes maior do que a concentração de prata na água do mar. Ou seja, ele está bioacumulando. Será que isso causa problema? Pessoal, se não há dados, não há problema. Quem assume o risco é o consumidor. A Comissão Real Britânica, em poluição ambiental, estima que pode levar 15 anos, isso em 2009, para desenvolver protocolos de teste para avaliação segura de nanomateriais. Tem coisa fantástica nessa área, mas tem que ver com o pé atrás também. Senão vai acontecer o mesmo problema. Todo mundo tem isso aqui, celular? É seguro? A indústria está dizendo que está seguindo a legislação. E aí? Se na frente descobre que isso faz mal? Estamos pelo mesmo caminho aqui, viu? Tá ok? Então, olho aberto, hein? Pessoal, obrigado. Muito obrigado, doutor Evandro. Convido o professor doutor Paulo Fortes Neto para falar para nós sobre a importância da sustentabilidade. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado também pelo convite de vir até São Paulo falar para vocês sobre a importância da sustentabilidade. Bom, algo para ser importante, a gente só considera se a gente conhecer ele desde a sua origem, né? Quais são os seus fatores limitantes e o que deve ser feito para manter esse material sendo utilizado por mais tempo. Então, hoje, quando se fala em desenvolvimento sustentável, né, talvez aqui no futuro, alguns dias, a questão da sustentabilidade vai estar inserida dentro de cada um como a respiração. Aí, talvez basta a palavra desenvolvimento.
E sustentável deixa essa palavra de completar essa diferença hoje, né? Bom, mas por que então essa questão de conhecer a sua origem? Olha, quando a gente faz um levantamento dos conceitos de sustentabilidade, a gente observa que toda a história da humanidade, inclusive chegando até hoje, ela sempre esteve, todas as atividades que mantêm a humanidade, alimentação, vestimenta, energia, tudo isso foi originado há muito tempo atrás, quando tudo estava comprimido numa partícula menor que a cabeça de um alfinete. Até que um sopro divino de Deus deu a grande expansão do universo. E essa grande expansão do universo acabou soltando um monte de poeiras. E essas poeiras foram sofrendo várias alterações em função da sua natureza. Uma dessas poeiras deu origem àquilo que nós chamamos de terra. Né? Então, pegando a idade da terra, desde a sua origem, né, nós observamos o seguinte, que a nossa presença na terra praticamente foi ontem. Praticamente foi ontem. Só que as alterações que nós provocamos nela se assemelham a muitas daqueles que foram feitas durante a origem da Terra. Então, todas aquelas mudanças de aquecimento, esfriamento, vulcões, terremotos, né? Hoje, do jeito que os processos industriais estão seguindo, né? Há esse risco, né, de nós termos grandes mudanças. Só que temos que ficar atento que pode ser até que nós sejamos apenas um passageiro na Terra. Ela vai continuar, independente de nós poluirmos ou não. A pergunta é, temos que mudar a nossa postura hoje, porque senão nós já estamos precisando de 3 terras para manter o consumo atual. Então, essa mudança, essa alteração tem que ser feita já, né? Para a gente poder ficar por mais tempo nessa bela casa que é a Terra. E o homem, então, desde quando desceu da árvore, ele já começou o quê? A dominar as plantas, os animais, e provavelmente, alguns historiadores falam até, que a primeira revolução foi o arado. Uns dizem que foi a roda, né? Mas quando o homem saiu, deixou as árvores e começou a cultivar a terra, né, ele começou a ter alimento no tempo exato, começou a criar os bichos e, consequentemente, deixou de ser nômade e passou a ficar agregado. E aí começaram a surgir as vilas e as cidades. Mais para frente um pouco, século XVIII, XVII, começaram a surgir novas invenções que começaram o quê? A substituir a força bruta do homem, né, pelas máquinas. As máquinas vieram, então, entraram no sistema de produção justamente para economizar o esforço humano. Só que nada é de graça. Essas máquinas eram alimentadas a vapor. E da onde que vinha o vapor? Da queima do carvão. Da onde que vinha o carvão? Das florestas nos entornos das cidades. Consequentemente, essas máquinas foram movimentadas pelo consumo de muitas florestas. E cada máquina dessa dispensava quase cerca de 100 ou até mesmo mais de 100 artesãos. Então, uma máquina dessa por hora fazia o serviço de mais de 100 pessoas. Então, até então não havia essa preocupação socioambiental. Apenas a questão econômica de concentração do capital a partir do momento em que eu me aposto de um recurso natural. E esse processo continuou em pleno desenvolvimento, até que se inventaram a máquina explosão.
aonde a energia que movimenta essa máquina, ela foi justamente retirada dos bolsões do Sol. Na verdade, das reservas de petróleo. Então, quando uma máquina dessa é acionada, ou melhor, quando a gente pega o carro a gasolina nosso e dá um start na partida, né, ele começa o quê? A queimar a gasolina e a liberar CO2. Pode ter certeza que aquele CO2 que foi liberado para a atmosfera, ele era um CO2 que provavelmente podia estar aonde? Na unha do dinossauro, no olho do dinossauro. E que quando se transformou em petróleo, virou gasolina, eu dei a partida, essa energia foi liberada e esse carbono vai para a atmosfera. Só que a quantidade de plantas existente hoje, para poder fixar todo esse carbono que está sendo liberado dos bolsões do Sol, das reservas de petróleo, praticamente não existem mais. Hoje as árvores não são igual aquelas gigantes sequoias, para poder fixar todo esse carbono que está sendo liberado. Então, as tecnologias têm que vir nesse sentido. Substituir essa fonte não renovável. De preferência, pelo etanol. Né? Porque quando eu queimo etanol no carro, quando eu dou partida com etanol no carro, aquele CO2 que está sendo liberado está sendo fixado pelo canavial de Piracicaba, Ribeirão Preto. Então, esse carbono está sendo novamente reciclado. Então, você tem o quê? Um equilíbrio entre a liberação e a fixação. Bom, então, esse processo da segunda revolução foi marcado muito pelo combustível não fóssil. E agora, nós estamos justamente vivendo a terceira revolução científica, que o colega falou agora, pode ser a nanotecnologia é uma delas, né? Mas principalmente a questão digital. Então, essa fase agora é justamente a terceira revolução científica. Só que os procedimentos de processo e tecnológicos, praticamente, eles são altamente dependentes dos recursos e de energia que estão existentes na própria natureza. Estão entendendo? Desde a agricultura lá, da pré-história, até desde a roda até a nanotecnologia que o colega Evandro falou agora há pouco, nós sempre nos apropriamos dos recursos naturais. Né? E muitas vezes achando que esse recurso é infindável. Só que, na verdade, esse recurso natural, que nós achamos que não tem fim, na verdade ele tem fim, sim. Por quê? Quando nós pegamos o planeta Terra e cortamos ele ao meio, e olhamos o planeta e verificamos que a vida no planeta Terra, ela existe numa camada de 10 quilômetros. Então você tem uma espessura de 10 quilômetros, que quando eu distribuo na superfície da Terra, ela se assemelha muito a uma maçã cortada. Então aquela casquinha verde ali, ó, e aquela polpa branca, é mais ou menos essa relação. Toda atividade humana de exploração de recursos naturais e energia, ela está ocorrendo justamente nessa estreita faixa onde ocorre a vida. Ela é muito tênue e ela já está dando alguns sinais de limitação. Ou pode ser de ordem natural, ou pode ser de ordem antropogênica. Mas vejam, né, os antepassados estão avisando os vivos hoje. O degelo nos Alpes, né, você vê aquelas pessoas da pré-história aparecendo. Antes ninguém via, porque estavam cobertos com camada de gelo. Então, os mortos estão aparecendo nessas regiões onde está havendo degelo e avisando os vivos que alguma coisa está acontecendo na Terra. Pode ser ou não, há um questionamento sobre isso, se é natural ou não. Mas o fato é o seguinte, não dá para continuar. Tem que ser poupado. Tem que ser racionalizado o uso dos recursos e das energias para o processo de produção e manutenção da própria vida na Terra. Independente se o aquecimento é natural ou não. Por quê? Os desafios são muitos. Um deles, acho que o principal deles, é justamente esse. Se continuarmos com esse modelo
como é que nós vamos alimentar mais de 1 bilhão de pessoas que passam fome na Terra? Outro desafio, 80 milhões de pessoas vivem em favelas. Eu vou ter que tirar areia do Rio Paraíba do Sul para construir mais casas. Então, é importante se pesquisar tecnologias para tentar evitar o uso excessivo da areia nessas construções. Né? Porque eu vou ter que mexer com o meio ambiente, vou ter que tirar o recurso dali. Olha só, 1 em cada 5 pessoas tem problemas de eletricidade. A eletricidade não chega de 5 a 1 pessoa no mundo. Então, que tipo de energia, que matriz energética nós vamos adotar? O Brasil até que está muito bem na questão energética. Quase metade da população cozinha seus alimentos com estrume animal. Né? Então, esse modelo de hoje, para atender todas essas pessoas, ele é insustentável. Todo dia, mais de 5 mil crianças morrem por falta de água ou falta de saneamento básico, ou água contaminada. Mais de 2 bilhões de pessoas dependem dos oceanos. E como é que estão nossos oceanos? Tem os lixos, né, que estão circulando no Pacífico. Então os desafios são enormes. Mas também nós temos alguns resultados. E de Brasil. Né? É até interessante falar, porque às vezes fala, porque lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Não, no Brasil nós temos alguns dados que nos estimulam, né, a continuar nessa caminhada. Acreditar nessa questão de poupar energia, poupar matéria-prima. Vejam só, quanto à água, os setores econômicos que mais avançam, por incrível que pareça, a mineração é o setor que mais avança no consumo de água. E depois, em último colocado, vem as concessionárias de rodovias. Né, teve um aumento entre 2007 e 2011, cerca de mais de 45% de aumento. E a mineração, entre 2007 e 2011, 23%. Agora, é uma vergonha aqueles que não avançam. Principalmente o nosso setor. Vejam só, a educação, que vai ser a responsável pela mudança de atitude, a responsável pela construção das tecnologias para o mundo mais sustentável, ela está entre as que menos alcançaram um resultado positivo na redução de consumo de água. Né? Está junto com os serviços especializados, está abaixo das telecomunicações e abaixo dos bancos, com a água. Vejam só com a energia. Novamente, a mineração é um setor que tem o melhor desempenho na economia de energia. E o último ali, dos que avançam, são as concessionárias rodoviárias. Os que menos avançam, novamente, os que menos avançam... Opa, desculpa. E me perdi. Só um pouquinho. Os que menos avançam somos nós, novamente, a educação. Na questão de... Opa, de novo me perdi. Puxa vida. Vai para frente ou não? Aqui. Opa, não, tá ok. Vamos ver se... na energia, então. Novamente, a educação, o setor educação continua sendo o menos eficiente na questão de consumo de energia. Na questão de resíduos, o setor eletroeletrônico é o setor de baixo impacto de resíduo. Até interessante, eu entrei numa empresa que produz celular e realmente eu notei isso. Entrei na área de produção, tinha praticamente
quase nada nos coletores de lixo, né? Porque é uma atividade que tudo já vem quase pré-montado, né? Só parafusado ali dentro. Então já é um segmento que no seu processo já gera menos resíduo. E as concessionárias também estão avançando bastante, sempre são as últimas que mais avançam. E por fim, novamente, nós, a que menos avançamos, né? Então as instituições relacionadas à temática educação, nesse histórico feito entre 2007 e 2011, é preocupante. Se somos nós que vamos auxiliar a ensinar, temos que tomar a frente. Espero que, mais para frente, nos próximos relatórios, esse segmento apresente uma tendência de subida. Porque até o momento ainda estamos em queda. Bom, então a questão da sustentabilidade, uma coisa muito importante que eu digo para vocês, para a gente que sempre militou na parte ambiental, né? E sempre perdemos, né? Hoje, quando a gente vê a questão da sustentabilidade, e vê esses resultados, a gente vê que, realmente, na verdade, o modelo capitalista continua, né? Só que apenas num outro formato, menos pernicioso para o meio ambiente e para a sociedade. Por quê? A sustentabilidade pressupõe justamente o pilar, né? Que as tecnologias e os processos obedeçam essas três premissas. Então, com esses resultados do Brasil que eu apresentei para vocês anteriormente, né, dá para a gente acreditar que realmente veio para ficar, porque nós não temos mais tempo, né, de continuar da forma como nós estávamos produzindo. Né. E vendo aqui um monte de jovens estudantes de engenharia, né, essa hora da tarde, preocupados com essa questão, isso é muito motivador, né? Então, a minha fala encerro aqui e agradeço a todos. Né? Muito obrigado, doutor Paulo Fortes. Nós ainda temos alguns minutos, nós podemos responder algumas questões. Como foi combinado, né? As nossas colaboradoras passarão pegando as questões para se dirigir à mesa. Senhor mestre cerimônia, onde estão nossas colaboradoras? Bom, enquanto as questões não chegam, gostaria de fazer um convite. Nós vamos ter, agora em dezembro, no dia 6 e 7 de dezembro, em Taubaté, o 4º Congresso Internacional de Integração Universidade-Empresa. Esse é um congresso, já na sua 4ª edição, patrocinado pela Universidade de Taubaté, pela Universidade de São Diego, nos Estados Unidos, pela Universidade de Porto Rico, pela Universidade de Valparaíso, no Chile, e pela Universidade Steinbeis, da Alemanha. Os artigos, o Call Papers, ou a chamada de artigo, está aberto até o dia 25 de novembro. Os artigos poderão ser apresentados em português, inglês e espanhol, bem como as apresentações também. Gostaria de encontrá-los lá. O congresso chama Unindo 2012. Vocês são maravilhosos. Bom, vamos iniciar então. Inicia respondendo o doutor Evandro. Muito bem. Pessoal, as perguntas que a gente não vai ter tempo hábil para responder todas as perguntas, isso vai ser passado para cada uma das pessoas da mesa e nós vamos mandar o e-mail, certo? Combinado? Vamos lá, a primeira pergunta aqui é de Munir Omar, empresa Exanc Santos. Cadê o Munir? Oh, muito bem. Obrigado pela participação. Pergunta do Munir, correto falar assim, Munir? Munir pergunta, como o Brasil está nas pesquisas relacionadas à nanotecnologia
e quais as previsões relacionadas a este assunto a nível nacional. Vamos lá. Olha, Munir e todos, eu vou dar uma estatística de 2007, primeiramente, e depois eu coloco mais uns dados. Em 2007 saiu uma pesquisa veiculada pelo jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: o Brasil, em 2007, investiu 40 milhões de dólares na área de nanotecnologia. Para o Brasil explorar 1% do mercado internacional, ele precisaria estar investindo 400 milhões de dólares por ano. O Ministério da Ciência e Tecnologia, toda a esfera ministerial, o governo federal, sabe a importância dessa área, investir, porque se não investir e nós criarmos tecnologias, nós vamos acabar o quê? Comprando de fora, certo? Então há um esforço real. O Ministério vem, todos os ministérios, Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, agências de fomento à pesquisa estão investindo, e essa é uma das áreas de prioridade. Já existem algumas empresas na área, tá? Mas o ponto é que o Brasil ainda não tem uma expressão em termos de exploração no mercado internacional a ser reconhecida por órgãos como aquele que eu coloquei no slide. Mas isso é uma área de importância hoje dentro da esfera federal e estadual. Sim? Respondeu? Obrigado. Obrigado pela participação. Boa tarde novamente. Pergunta de Marcelo Ferreira, de Sorocaba. Ele diz o seguinte, né? Além da formação de recurso humano, quais são as ferramentas de transferência e tecnologia dentro do processo de inovação, visto que grande parte do conhecimento se encontra dentro das universidades? Bom, o conhecimento que se encontra dentro das universidades, é claro que é importante que a gente busque, exemplos são vocês mesmos, uma vez que ele se torna como base. Tudo a partir do conhecimento básico é possível. Sem o conhecimento básico, sempre vai existir, mesmo nas mentes mais inventivas e criativas, a falta de certos conceitos que permitam entender melhor os processos envolvidos, né? Vocês viram pela palestra das pessoas que fizeram aqui, conhecimento de nanotecnologia, conhecimento de sustentabilidade, conhecimento de governança corporativa. Agora, uma coisa que está acontecendo no Brasil muito interessante é que as indústrias estão finalmente se aproximando das universidades para, juntamente com elas, gerar o processo de formação de recursos humanos e de soluções para problemas e desafios que ela está enfrentando no sentido da inovação. E o governo federal, o governo estadual, ele tem colocado a sua parte, ainda que modestamente, eu acredito que necessita uma ampliação dos recursos que ele destina para essa área, financiando projetos de pesquisa em que a universidade é a líder da inovação, com seus laboratórios, com a participação dos professores pesquisadores e dos seus alunos. É um modelo já adotado fora do Brasil e que vem dando muito sucesso. Então, nesse sentido, sim, eu acredito que existem outros setores onde se busca o conhecimento, como o próprio Marcelo cita aqui, e a internet, cursos rápidos. Muitos alunos conseguem participar de programas de intercâmbio em que eles entram em contato com novas tecnologias, com novas visões, novas culturas lá fora. Mas é imprescindível que a universidade, junto com as empresas, assumam esse papel juntos, com o apoio do governo ou sem o apoio do governo, para trazer para a sociedade brasileira as inovações necessárias, não só para que elas ganhem o seu lucro, mas principalmente para que a gente consiga fazer com que nós demos um salto de qualidade na vida de cada um de nós. Exemplos que a gente viu hoje, ainda temos uma distância muito grande entre as classes sociais, falamos muito sobre o problema de violência, falamos muito sobre problemas sérios em educação, e somente quando esse esforço conjunto ele leva as pessoas a um novo patamar de crítica e de vontade de transformação, é que isso tudo pode acontecer. Então, sim, a universidade ela é, sim, protagonista nesse processo de transferência de conhecimento, de inovação, e, principalmente, a universidade ela tem o dever de provocar nas indústrias, seja por meio da colocação de seus alunos como profissionais qualificados no quadro de funcionários das principais empresas, nas tomadas de decisão, mas, principalmente, também colaborando cooperativamente com as empresas para que a inovação sustentável surja para o mercado.
e isso abre oportunidade de trabalho para mais e mais pessoas e qualidade de vida para mais e mais pessoas. Então, nesse ponto, vocês são protagonistas desse processo de transformação. Podem não reconhecer-se como tal, mas dentro de pouco tempo estarão ocupando posições relevantes dentro da sociedade e provocando dentro dessas posições as mudanças necessárias para que tudo isso que a gente está comentando aqui nessa mesa efetivamente aconteça. Tá? Eu acredito que essa é a visão da universidade nesse sentido. Bom, tem uma questão aqui do Paulo Sérgio de Souza, da FATEC, Jundiaí. Então, o Paulo Sérgio, a pergunta é bem extensa, né? Mas em síntese, Paulo Sérgio, eu diria assim, ele comenta sobre os impactos, né, da produção de citros, que é laranja, né? Eucalipto e da cana no interior de São Paulo. Então, Paulo, o que fazer, né, para isso, né? Hoje o Brasil é uma potência na questão de pesquisa agrícola, né, no caso a Embrapa, e São Paulo também é o estado, né, nesse sentido. Uma medida que pode ser feita, porque aqui você cita praticamente 3 segmentos da agricultura que têm institutos de pesquisa até próprios, né? Citros, cana e eucalipto. Geralmente eles têm procedimentos chamados de melhores práticas agrícolas para que sejam obedecidas e depois sejam avaliadas para medir a performance dessas produções, né? E agora aqui nessa tua pergunta você fala que isso está acontecendo, né, no interior de São Paulo. Aí seria mais interessante a sociedade dessas organizadas dessas regiões cobrar e exigir desses institutos que correspondem a essas atividades agrícolas essa postura de melhores práticas, né? Porque já existe todo um roteiro no segmento da agricultura, né? Principalmente em São Paulo, que também é, graças ao Instituto Agronômico Campinas, né, é uma referência, né, em pesquisas e boas práticas. Então, de repente, ali nessas cidades que têm essa cultura, que não estão sendo seguidas as melhores práticas, convém talvez agir através da sociedade civil, né, para tentar enquadrá-los, para evitar a poluição do solo, do lençol freático, como você fez em suas perguntas, como você cita na sua pergunta, né? Bom, aqui tem uma segunda pergunta também, FATEC Jundiaí. Nayara Bicudo. Ela comenta, né, existe a possibilidade de diminuirmos nossos consumos utilizando-se de fontes renováveis? Então, eu acredito, antes de responder a sua pergunta, eu vi até esses dias, eu recomendo para vocês também, acesse uma palestra do rabino Newton Bonder, que ele deu no Rio +20. É interessante o que ele fala. Ele fala mais de uma mudança individual que vai refletir no coletivo, né? Ele fala o seguinte, que nós, como indivíduo, adotamos uma matriz energética baseada no consumo e no poder. E essa matriz energética individual nossa, de ter o consumo e o poder, ela não é renovável. Nós temos que mudá-la para uma mais sustentável, que é aquela do servir e ter a graça, né? Assista essa palestra, fala em profundidade, muitos exemplos, né? Que aproveitei o gancho da Nayara, né? Porque ela fala em diminuir os nossos consumos. Esse é um primeiro passo para a sustentabilidade. Nós agirmos primeiro e depois cobrar das autoridades. Bom, o Brasil está caminhando para essa questão da energia renovável. Ainda a nossa matriz energética, ela em comparação a dos países que estão quebrados hoje lá na Europa, né? Estados Unidos também que estão capenga, ainda a nossa matriz energética é a mais verde que a deles, né? Então a gente está avançando nesse sentido. Só que nós temos um pré-sal aí, né, no litoral, petróleo ali a 5 km de profundidade, dentro daquela faixa que eu falei para vocês, dos 10 km de vida, que deixa o Brasil, as autoridades
se coçando, né? Será que a gente vai investir mais em energia não renovável? Ou vamos explorar por enquanto essa jazida que está aqui entre Santos e Santa Catarina, né? No Espírito Santo até o sul de São Paulo? Então, realmente é um desafio. Mas o Brasil até que já está fazendo algumas experiências em energia de maré. Em Fernando Noronha já estão instaladas várias experiências, justamente para se começar, e tem, porque a China já está lá na frente nesse sentido, né? E eu não sei te responder, viu, Nayara, qual a previsão, né? Vamos supor, da energia eólica, solar, carros híbridos, né? Mas o Brasil tem um bom exemplo no etanol, né? Um bom exemplo no etanol, que é um primeiro passo, né? E agora a energia eólica, já estão indústrias se instalando no Rio Grande do Norte, em áreas para obter essa energia, né? Mas são matrizes energéticas. A biomassa da cana também é um exemplo positivo, né? Que está gerando energia. Então o Brasil está, eu diria assim, os institutos de pesquisas também estão se mobilizando nesse sentido para colocar o país na ponta das energias limpas, né? Então, eu não sei dizer exatamente quando, mas nós estamos caminhando de acordo com a nossa capacidade, né? Bom, eu tenho duas perguntas aqui a responder, uma do Henrique Carvalho, da FATEC de Jundiaí, e outra do Cláudio Santos, da Exanc de Santos. Vou tentar responder as duas juntas. A pergunta gira em torno de como uma empresa adota a governança corporativa e mantém a estratégia dela não pública. A resposta não é nada trivial. Toda empresa que decide melhorar o relacionamento com os investidores e com o público pela governança sabe que ela vai perder em agilidade e em segredo. A empresa não precisa dizer exatamente como ela vai implementar projetos, mas em quais projetos ela vai investir, ela tem que dizer. E isso, obviamente, torna ela mais aberta ao público em geral. Por isso, as empresas grandes que adotam governança, elas acabam ficando muito parecidas quando elas são dos mesmos setores. E a pergunta sobre o que significa, né, o que se espera de uma empresa, por exemplo, num novo mercado. A Bovespa estabelece as regras, eu vou responder por e-mail com detalhe com a planilha que mostra isso, mas o que significa um novo mercado, que é o nível mais alto? Significa ter pelo menos 25% das ações negociadas de maneira aberta, significa ter um tipo só de ação, significa ter um departamento específico de relacionamento com o público, com os investidores, e mais uma série de outras regras que têm que ser cumpridas e que são fiscalizadas continuamente pela Bovespa. Espero ter respondido às duas perguntas. Bem, caríssimos alunos, engenheiros, o público em geral que nos assiste, nós ficamos com 32 perguntas para serem respondidas, que serão respondidas por e-mail. Infelizmente, nós temos uma agenda a cumprir e a coordenação pediu, então, que a gente encerrasse, mas fica o compromisso que todas as questões aqui presentes serão distribuídas e devidamente respondidas. Gostaria de agradecer a todos os presentes pela sua atenção, pela sua energia, desejando a todos uma boa atividade nesses 2 dias de congresso. Muito obrigado.